Vamos dar início, portanto, a mais um Morning Call nessa sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024. Passando agora para a parte de notícias internacionais, uma notícia sobre os Estados Unidos, disputa eleitoral lá, sobre a Kamala Harris. Nada de muito novo, né? Mas basicamente ela oficializou ali sua candidatura ontem, no último dia da convenção do Partido Democrata. Ela trouxe ali no discurso dela algumas perspectivas, propostas econômicas e políticas ali que ela quer seguir. Falou um pouco sobre imigração, que é um ponto muito importante para essa eleição, né? Os eleitores estão bastante atentos a isso. Falou sobre a questão da OTAN também, mas basicamente oficializando ali sua candidatura, né? Não trouxe muita coisa concreta ainda. Isso vai ficar ali para os próximos meses. Lembrando que ela foi cogitada realmente para esse cargo tem 5 semanas, né? Então é muito recente tudo isso também. Mas assim, agora o mercado fica de olho aí nas propostas que ela deve trazer e nós aqui também acompanharemos isso no detalhe para trazer as melhores recomendações de investimentos para vocês. Passando para a nossa próxima notícia internacional, ontem dados econômicos saíram nos Estados Unidos e mostrando ali a economia num resfriamento leve, né, Sérgio? Foram dados de emprego por meio dos pedidos iniciais para o seguro-desemprego, pedidos contínuos também, e também a respeito dos PMIs. Vamos por partes, Gabriel. Então a gente teve, na parte do mercado de trabalho, tanto pedidos iniciais para o seguro-desemprego, pedidos contínuos vindo em elevações em relação às divulgações da última semana, e alguns dados ali, pedidos iniciais em linha com as expectativas e pedidos contínuos por seguro-desemprego levemente abaixo das expectativas. Mas mesmo assim eu fico bastante atento aos pedidos contínuos por seguro-desemprego que bateram o maior valor desde novembro de 2021. Em resumo, o que esses dados nos trazem? Que o mercado de trabalho vem aos poucos perdendo força. A gente já acompanhou isso no último payroll, quando o desemprego subiu para 4,3%. E isso daí abre brecha até para o segundo ponto do mandato do Fed, que é a manutenção do mercado de trabalho o mais aquecido possível. Então começa a aparentar que o mercado vem perdendo força e reforça ainda mais essa possibilidade de corte na reunião de setembro, provavelmente com corte de 25 bases, igual o mercado vem precificando, e eu particularmente acredito que deve ser o movimento mais provável. Do ponto de vista econômico, o PMI de serviços surpreendeu, era esperado uma pequena queda, ele acabou subindo, então a parte de serviços, que é um dos principais motores da economia dos Estados Unidos, continua aparentemente forte, mas por outro lado a parte industrial deu uma decepcionada e caiu. Mas mesmo assim, tanto serviços quanto industrial permanece acima daquele patamar de 50, que é a linha d'água, digamos assim, para a gente classificar como um setor privado que está se expandindo ou se contraindo. Mas mesmo assim também é visto uma certa regressão, se a gente pode falar assim, uma certa retração em relação ao crescimento econômico agora no terceiro tri, mas nada tão preocupante assim, a ponto da gente falar de uma recessão econômica neste momento. Passando para a próxima notícia, vindo lá do Banco Central do Japão. Exatamente, o governador do Banco Central do Japão ali, Kazuo Ueda, comentou ali que realmente os aumentos de juros por lá estão postos à mesa. Ontem a gente teve a divulgação do índice de inflação no Japão, o índice, o core ali, né, que a gente chama, excluindo os alimentos, teve uma elevação frente ao mês anterior, foi de 2,6% para 2,7%, o terceiro mês consecutivo e o 28º mês acima da meta do Banco Central do Japão. Quando a gente olha o super core, né, que ainda exclui energia, esse índice está na casa ali do 1,9%, perto dos 2%, mas ainda num cenário um pouco preocupante. O mercado agora ele precifica que realmente nós teremos altas de juros no Japão. Essa alta fica mais concentrada aqui para a reunião de dezembro, para janeiro. Só que a grande surpresa pode se dar se algum movimento vier na reunião de outubro, né? Lembrando que na última reunião que o BOJ ali fez um aumento de juros, isso gerou realmente um pânico no mercado, os desmontes das posições de carry trade. E assim, acho que se o caminho seguir aqui o que o mercado está precificando, nenhuma surpresa, o mercado segue mais estável. Agora, se a gente vê uma surpresa na reunião de outubro, aí sim nós poderemos ter alguma movimentação mais brusca. Passando para a nossa última notícia aqui, tá como nacional ali, mas é internacional ainda, pessoal, dos nossos irmãos aqui. Economia na Argentina tem queda de 3,9% em junho. Já era esperada uma queda do crescimento econômico da Argentina na casa de 3,3%, acabou vindo mais forte do que o esperado. E esse movimento de queda vem depois de um forte movimento observado no mês anterior, no qual a economia cresceu mais de 2%.
Mesmo com essa queda, a gente consegue destacar alguns setores que continuam bem pujantes na economia argentina, como a agropecuária, mas outros setores que acabaram retrocedendo mais forte, como a parte de construção civil e também a parte industrial. Isso vem bem em linha com o que o Milei vem implementando na Argentina, com uma série de cortes, entre eles cortes em obras públicas, o que afeta o setor de construção, também cortes em relação aos subsídios, o que acaba elevando bastante preços de conta de água, conta de luz por lá, e isso acaba retirando parte do poder de compra da população. Então, já era esperado, portanto, esse regresso, né, essa queda no crescimento econômico lá na Argentina, que realmente veio mais forte do que era esperado, mas dentro desse processo de reestruturação econômica que o Milei vem colocando em prática e que também já vem surtindo efeito, sobretudo, no combate à inflação por lá, que já saiu da casa ali dos 2, 3 dígitos para patamares bem mais comportados agora. Passando para a nossa próxima notícia, dados que foram divulgados ontem aqui no Brasil sobre a arrecadação federal. Exatamente, a arrecadação federal que para o mês de julho bateu recorde para a série histórica, avançando 9,5% ano a ano, chegando a 231 bilhões, 7% ali quando a gente olha no mês a mês. Quando a gente olha no acumulado dos 7 primeiros meses do ano, a arrecadação também bastante robusta, batendo na casa de 1,5 trilhão de reais, um avanço também de 9%, ou seja, tem um aumento real bastante relevante frente ao ano anterior. Lembrando que o governo tenta nesse ano ali a gente tentar chegar na meta de déficit zero, né? Isso, arrecadação muito importante para essa meta nesse ano. A gente teve alguns efeitos, né, nesse ano mais pontuais ali, de algumas mudanças que tiveram de tributação de offshore, fundos exclusivos, algumas medidas também ali em relação à subvenção de ICMS, retomada de ICMS para os combustíveis, que impulsionaram essa arrecadação. A gente também tem um efeito muito positivo aqui da atividade econômica, que está bastante forte. A gente comentou aqui já nos últimos Morning Calls sobre essa atividade econômica mais forte. Isso proporciona uma maior arrecadação de RPJ e RPF também para o ano, que contribui para essa meta de arrecadação. Vamos acompanhar os próximos desenrolares dos próximos meses, para a gente ver se a gente realmente tem o governo chegando ali pelo menos perto da banda inferior da meta, né, de déficit zero, que é na casa do 0,25%. Passando para a nossa última notícia nacional agora, Galípolo diz que o BC não está encurralado. Essa semana, né, a gente teve o discurso de alguns gestores falando que ele poderia estar nessa posição. Essa posição do Galípolo, que deve ser o próximo presidente do Banco Central, pelo menos o nome que está mais em voga nesse momento, diria respeito, sobretudo, a uma pressão inflacionária que a gente vem observando. Na última divulgação, o IPCA ficou exatamente em 4,5% nos últimos 12 meses, numa tendência que vem crescendo e, portanto, na próxima divulgação pode ser que supere o teto da meta, e também em relação ao que o mercado vem precificando. Até nesse slide, eu queria que vocês prestassem atenção, sobretudo ali na parte esquerda da tabela, onde a gente tem perspectivas de aumento, portanto, da taxa Selic. Então, para as próximas reuniões, aumento de 25, 50 e 25 bases nas reuniões de setembro, novembro e dezembro, respectivamente, com a Selic meta chegando, portanto, a 11,5% em dezembro. E se a gente for levar lá para março, a Selic meta chegando na casa de 12,25%. Portanto, seria um cenário no qual o Copom subiria essas taxas básicas de juros. Por outro lado, em relação ao corner, que a notícia bem pontua, seria mais a respeito da indicação política que o Galípolo tem e esse compromisso que ele teria de manter as taxas de juros em patamares um pouco mais confortáveis, que já foram discutidas algumas vezes, principalmente pelo Executivo, que seriam essenciais para o fomento do crescimento econômico do Brasil. Passando agora para a agenda do dia, a gente tem a partir aqui das 9 horas o discurso de membro do FONC, que vai ser o Bostic, do Fed de Atlanta, que tem um viés um pouco mais hawkish, e também o simpósio de Jackson Hole, que é esperada a fala do Powell hoje, depois do início do simpósio ontem. A fala do Powell é esperada para 11 horas e também a gente deve ter vendas de casas novas lá nos Estados Unidos às 11 horas. Então, dados importantes que devem causar volatilidade ao longo do dia. Chegamos, portanto, ao fim do nosso Morning Call. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Sérgio. Obrigado, traders, investidores. Desejo a todos um ótimo dia e bons investimentos. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.